Pode sentar, por favor. Você que está em casa, eu quero que você pare. Tudo que você está fazendo agora, eu quero que você dê atenção a uma orientação que o Espírito Santo vai trazer para a sua vida e que vai transformar a sua vida. Mas você tem que parar, você tem que prestar atenção, você tem que compreender a orientação que Deus está trazendo para você. Eu comecei a falar algo hoje muito importante pela manhã. A Bíblia mostra que um homem chamado Jó passou por uma situação muito complicada. E ao término quase dessa situação, ele vem e fala algo marcante. Ele fala: eu te conhecia por ouvir falar, e não por contigo estar. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Essa declaração de Jó, ela se encaixa na vida de muitas pessoas. Pastor, onde está isso? Lá em Jó 42:5. Eu quero que você leia comigo. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Então você vê que tem traduções que falam dessa maneira que eu te disse. Eu te vi, eu te conhecia de ouvir falar. Irmão, quantas pessoas estão nessa mesma situação? Elas não conhecem a Deus. Elas ouviram falar de Deus. Elas ouviram falar do Deus de Isaac, do Deus de Abraão, do Deus de Jacó. Elas ouviram falar do Deus do missionário R.R. Soares, do Deus do pastor Jaime de Amorim, do Deus do pastor Antônio Júnior, do Deus do fulano, do Deus de Beltrano, mas ela verdadeiramente não conhece. Ela não conhece. Por quê, pastor? Porque ela nunca se aproximou dele para conhecer do jeito que deveria conhecer. Ela nunca se aproximou dele. Ela sabe, ela ouviu falar, mas ela não o conhece. Irmãos, a Bíblia mostra que o Senhor Jesus, numa certa ocasião, ele chegou perto de uma mulher. Era uma mulher samaritana. Ela estava retirando água do poço. E acontece que Jesus vem e pede água. Parece que eu estou até vendo. Estou até vendo aquela mulher olhar para ele como é que você se aproxima de mim para pregar água, para pedir água? Você não viu que eu sou uma samaritana? Quer dizer, você é judeu. Mas por que isso, pastor? Porque os judeus, os samaritanos, eles eram inimigos do povo judeu. Então, normalmente, eles não tinham nenhum tipo de relacionamento. Você compreende? Preste atenção. Está lá em João Evangelho, capítulo 4. Capítulo 4, qual é o verso, pastor? O verso é o 7 em diante. Mas eu vou pegar aqui, que fica para mim mais fácil de poder parar onde é necessário que eu pare. Porque eu preciso que você tenha essa compreensão. Que compreensão, pastor? Que você não pode ser aquela pessoa que conhece a Deus distante. Conhece a Deus através de alguém. Conhece a Deus através de que alguém falou, que alguém disse. Né? Você sempre tem visto, e acontece o milagre no fulano, e acontece o milagre na vida do ciclano, e acontece o milagre na vida do Beltrano, e na tua vida não acontece nada. Não acontece nada. Talvez não é só. A única razão é por causa da distância que você tem se envolvido com Deus, numa distância tão grande que você não o conhece. Você não sabe quem Ele é. Você precisa se aproximar. Você precisa se aproximar. Eu já falei para você que não tem como conhecer uma pessoa sem ter com ela um relacionamento. Há pouco eu conversava com alguém e a pessoa dizia que tinha medo de mim, porque achava que eu sou muito bravo. Na verdade, eu não sou. Eu falei para ela: se você se aproximar, se você me conhecer, você vai ver que eu não sou. Eu só levo o meu trabalho com seriedade. Mas por quê, pastor? Porque eu descobri, irmão, tamanha seriedade que é, tamanha responsabilidade que é. Alguém às vezes está fazendo um curso de medicina, um médico que está dando o curso, o professor fala: olha, você tem que levar a sério esse curso, porque são vidas de pessoas que vai estar na sua mão. E é verdade. Um erro que ele comete pode levar uma pessoa a óbito. Um erro que ele comete pode levar a pessoa a uma deficiência, a um problema sério. Você compreende? Pode levar a pessoa a ficar deformada, dependendo do erro que ele comete. Ou seja, ele pode comprometer aquela vida. Um advogado não é diferente.
Um advogado, se ele não fizer bem o trabalho dele, ele pode fazer com que uma pessoa perca um meio de vida. Pode fazer com que uma pessoa perca a liberdade. Ou outra situação qualquer. Agora você imagina quando se trata de eternidade. Será que eu devo levar o meu trabalho com menos seriedade que leva um médico? Será que eu devo levar o meu trabalho com menos seriedade do que leva um advogado? Porque eles são pessoas importantes para a nossa sociedade, mas o trabalho deles é terreno. O meu trabalho não é terreno. O meu trabalho é sobrenatural. O meu trabalho se trata de eternidade. Se eu não ensinar para você o caminho certo, você sabe o que vai acontecer com você? Você vai passar a eternidade no inferno. Então tem que mostrar para você a maneira certa de viver. Mesmo que isso te traga um dissabor momentaneamente. Depois, você, quando crescer um pouquinho só, você vai agradecer. Fala, puxa vida, graças a Deus, por cada bronca, por cada puxão de orelha, porque senão eu não estava andando com Deus como eu estou. E quando você chegar na eternidade, você vai olhar para mim e vai ver que nunca fui bravo, que eu sempre te amei e procurei mostrar o caminho da verdade para você. Porque as pessoas não conseguem compreender. Elas têm uma visão de amor completamente equivocada. A visão de amor delas é abraço, é beijo na testa, é eu te amo, irmão, eu te amo, irmã. Mas a Bíblia não tem essa visão de amor. A visão de amor de Deus é diferente. Eu corrijo a quem eu amo. E açoito a quem eu tenho por filho. A visão de amor de Deus é correção. A visão de amor de Deus é mostrar como andar de maneira certa. A visão de amor de Deus é mostrar como proceder. Por quê, pastor? Porque se ela estiver no caminho errado, ela vai passar a eternidade no inferno. E a visão de amor de Deus é que você seja salvo e passe a eternidade com Ele. Então você tem que mudar a tua visão de amor. Você tem que mudar a tua visão de amor. Você tem que começar a enxergar o amor como Deus enxerga. Você entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Mas deixa eu mostrar para você aqui. Eu falei para você de João Evangelho. João Evangelho, capítulo 4. O verso é o 7. E está escrito da seguinte maneira. E veio uma mulher de Samaria. Estou na Almeida Revista e Corrigida. E veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. 10. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ele está falando de Deus. Olha, ele está falando o seguinte, mulher, eu estou entendendo a tua indignação. Eu estou entendendo. Ou seja, não é um costume que um judeu converse com um samaritano. Eu estou entendendo. Mas, mulher, se você tivesse a ideia, o entendimento de quem está te pedindo água, você, além de me dar água, você me pediria. E o meu Pai, o meu Deus, te daria água. Preste atenção nisso daqui. Te daria água viva. Continua comigo. E disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, com que atirar? E o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai que nos deu o poço? Bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber esta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida. Que fonte de água é essa, pastor? Que jorra para a vida eterna. Eu lembro quando eu comecei, eu vi sobre a fonte de água que jorra a vida eterna. Eu falei, Senhor Deus, eu quero essa fonte. É o Espírito Santo, irmão. Ele é a fonte de água que jorra para a eternidade. Você está compreendendo? Irmãos, eu tenho tentado explicar para você que você pode ser uma pessoa muito importante aos olhos da sociedade, alguém de muito respeito, alguém com recursos ilimitados.
Mas se você não tem o Espírito de Deus, você não tem nada. Por quê, pastor? Porque esse mundo e tudo que você vê aqui vai passar. Tudo que você prepara aqui vai passar. Tudo que você constrói aqui vai passar. O que vai passar, pastor? Vai ser destruído por meio de fogo. Mas tudo que você preparar no que diz respeito ao mundo de Deus é eterno. Vai te acompanhar pela eternidade. Você pode gastar anos numa faculdade aqui e compreender a ciência humana, se tornar até um especialista naquela área. Mas quando você morrer, não vai ter mais valor isso. Por quê, pastor? Porque é terreno. E tudo que é terreno vai passar. Você está passando, olha para você. Olha para você, irmã. Quando você tinha 18 anos, você tinha a cara que você tem agora com 50? Você está passando também. Olha para o teu marido. Lembra aquela cabeleira enorme que você passava o dedo assim no meio da cabeça dele? E olhava para ele e falava, bem, que cabelo lindo. Vê aí se você encontra mais algum. Ele está passando. Por quê, pastor? Porque tudo nesse mundo passa. Agora, tudo aquilo que você plantar, guardar no reino dos céus, no mundo de Deus, isso vai acompanhar você pela eternidade. Todo conhecimento que você adquirir aqui, do reino dos céus, nada vai se perder. Por quê, pastor? Porque esse mundo passa. Esse mundo é passageiro. 15. E disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus, vai chamar o teu marido e venha cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tivestes 5 maridos. O que agora tens não é teu marido. Tem gente morando com um homem que não é dela. Tem gente morando com mulher que não é dele. Tem gente vivendo com aquilo que não é dele. Irmãos, o Senhor Deus, Ele sabe tudo. Ele conhece todas as coisas. Compreenda isso, guarda no seu coração. Presta atenção. Dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. O resto não. O entendimento dela era natural. Ela estava pensando que era uma água que ela ia beber, nunca mais ia ter sede, então ela não ia ter que trabalhar mais. Não era disso que ele estava falando. Ele estava falando de algo eterno. Ele estava falando de algo espiritual. Ele está falando do Espírito Santo de Deus. Que no momento que ele entra em você, se você se mantém na palavra, ele permanece em você, você nunca mais vai perecer. Eu não estou falando fisicamente. Eu não estou falando desse mundo. Eu estou falando que você não vai perecer eternamente. Por quê, pastor? Porque ele, o Espírito Santo, ele produz vida eterna. Lembra? Aquele que tem a mente controlada pelo Espírito Santo, esse viverá eternamente. O que tem a mente controlada pela sua natureza humana, esse morrerá espiritualmente. Você lembra? Então guarda com você. 19. E disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Mas por quê? Porque ele usou um dom. Qual é, pastor? A palavra do conhecimento. É aquela palavra que muitas vezes o pastor vem e dá, e alguém vem e fala, alguém vai fazer fofoca para ele, porque ele está falando da minha vida. Alguém deve ter comentado alguma coisa. É um dom que vem do Espírito Santo, a palavra do conhecimento. O Senhor Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele estava numa estrutura igualzinha a mim, igualzinha a você. Igualzinha, pastor, igualzinha. É aquilo que eu já te expliquei. Ele sentia fome, sentia sono, sentia medo, ele sentia tudo que você sente. Sentia, pastor, sentia, a estrutura era igual. Era a mesma. Então ele abriu mão da onisciência, da onipresença e da onipotência. Ele não usava os poderes celestiais. Você tem que entender que o poder que se manifestava através de Jesus era um poder que veio e vem para qualquer um de nós do Espírito Santo. Esse é um dom do Espírito Santo. Ela olhou e falou, o senhor é um profeta. Estou vendo que o senhor é um profeta. Eu estou vendo que o senhor é alguém que é usado por Deus. Ela não ficou pensando que fizeram fofoca.
Ela sabia que ela não conhecia ele, nem conhecia ela. Sabia. Então ela sabia que não era fofoca. Ela sabia que era Deus, que deu a ele a palavra do conhecimento. É um dom do Espírito Santo. E ele então, como se revelasse o tipo de vida que aquela mulher estava tendo. Qualquer pessoa pode ter esse dom, pastor? Qualquer pessoa. A Bíblia diz que eu devo buscar os dons com perfeição. Quando ele entra numa pessoa, ele dá um dom para ela, para provar que ele está dentro dela. Como eu já te falei, o que eu mais tenho visto é o falar em línguas. Mas não é porque a pessoa não fala em línguas que o Espírito Santo não está nela. Ele pode provar que está dentro dela através de um outro tipo de dom. Agora, porque ele tem vários. Agora, eu não preciso ter um dom só. Eu posso ter vários. Basta que eu busque com perfeição. Eu busque tendo uma vida perfeita e com sabedoria. E uma vida perfeita, pastor, quem é que pode ter uma vida perfeita? Irmão, todo aquele que anda segundo a palavra, porque a palavra é perfeita. Quando eu estou andando segundo a palavra, eu estou tendo uma vida perfeita. Na palavra não há falhas. Você compreende? Sim ou não? É muito sério o que eu estou falando para você. E disse a mulher, Senhor, é o 19, vejo que és profeta, 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus, mulher, creme, que a hora vem, acredita em mim, que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorais o Pai. Vós adorarás o que não sabeis. Olha o que ele estava falando para ela. Ela era uma samaritana. Presta atenção nisso para você entender. Ó. Vós adorais o que não... Ou seja, vocês adoram, mas vocês nem conhecem ele. Vocês nem sabem quem ele é. Apesar que vocês adoram. Você vê que ele estava falando que elas adoravam, que os samaritanos adoravam a quem? A Deus. Ele não está falando, vocês não adoram a Deus. Vocês adoram um outro ser. Não. Se você, por exemplo, ver o discurso de Estevão, lá no livro de Atos, você vai ver que tem um certo momento que ele fala que o povo de Deus, que andava no deserto, por 40 anos, nunca adoraram a Deus, que eles adoravam um outro ser, mas a Deus eles não adoravam. Você compreende o que eu estou falando? Ele estava falando do próprio povo de Deus. Agora aqui o Senhor Jesus está falando com uma samaritana, com alguém que não pertencia ao povo de Deus. E ela estava falando, vocês adoram, mas vocês nem conhecem, vocês nem sabem quem vocês adoram. Vocês não têm entendimento, vocês não conhecem quem ele é. É o que ele está falando, presta atenção. Vós adorais, é o 22, o que não sabeis, nós quem? Os judeus, o povo que pertencia a Deus. Nós adoramos e sabemos por quê. A salvação vem dos judeus. Então, lembra que eu falei para você que a lei de Moisés, em outras palavras, irmãos, de Gênesis a Malaquias, era a Bíblia do povo do passado, mas não era só a Bíblia, era a constituição do país. Então eles tinham entendimento de quem eles adoravam. Eles sabiam quem eles adoravam. Tinham entendimento. Mas os samaritanos, apesar de adorar, eles não tinham conhecimento, eles não tinham entendimento. E por que os judeus tinham entendimento, pastor? Porque Deus, na verdade, irmãos, ele preparara o judeu para que o judeu fosse luz para o mundo. Só que eles entenderam errado. Eles entenderam errado. É igual você. Talvez está entendendo errado. Você acha que você veio para a igreja só para que a tua vida se resolva. Mas você não veio para a igreja só para isso. Você veio para a igreja para fazer o que Deus quer que você faça também. Qual é, pastor? Mostrar para as pessoas o caminho para a solução da vida delas. Mas você só se preocupa com você. Importante é que você está bem. Importante é que não está te faltando nada. O importante é que você não precisa. Pastor, vou falar para o senhor a verdade, eu nem oro por essas questões materiais, porque, vivo tranquilo. Mas você deveria orar. Mas para quê, pastor, se eu vivo tranquilo? Se só você vive nesse mundo? Quantas famílias você não poderia ajudar? Talvez aquele vizinho pobre, que não tem condições sequer de ter um sapato, você não poderia patrocinar o estudo dele, por exemplo, uma faculdade para ele, por exemplo. Você não poderia pagar para algumas pessoas um plano de saúde para ela não ficar numa fila desse INSS aí que não resolve às vezes nada, a pessoa morre de esperar.
Quer dizer, mas por quê? Por quê? Por que você não se importa? Porque você só olha para você. Você só olha para você. Então, foi o equívoco do povo de Deus. Foi o equívoco dos judeus. Porque a salvação veio deles. A salvação veio para eles. Mas era para que eles fossem luz do mundo. É para que eles orientassem as pessoas. O caminho que deveriam seguir. Desperta. Desperta. Deus trouxe você. Ele escolheu você. Porque você é importante para Ele. Porque Ele te ama. Mas Ele quer que você aprenda a compartilhar, a dividir a presença dEle na sua vida com outras pessoas. Põe isso dentro de você. Tem pessoas que frequentam a igreja há anos. O vizinho dela vê ela sair há anos. Mas ela nunca falou para o vizinho, eu sou de Jesus. Está precisando que eu ore pela sua casa? Pela sua família? Mas por quê? Sabe por quê? Porque ela não quer ser incomodada. Ela não quer ser incomodada. Pastor, se o pessoal ficar sabendo que eu sou crente aqui no meu prédio, vão começar a me perturbar. Glória a Deus se te perturbasse. Glória a Deus que te perturbasse. E que você fosse usado por Deus para expulsar os demônios daquela casa, daquela família. Que você fosse usado por Deus para orar o enfermo levantar naquela casa, naquela família. Mas só olho para o meu umbigo, né, pastor? Nós temos que mudar a nossa visão, a nossa maneira de enxergar as coisas. Você compreende, sim ou não? Eu vou ler o 23, o 22 novamente. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Porque a salvação vem dois. Agora ele vem falar algo maravilhoso. Mas a hora vem. E é agora. É em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Irmão, ele estava falando, olha, vai chegar um tempo, e o tempo chegou, que o local não importa. A adoração, ela não vai ser em determinado local. Eu fico às vezes vendo, né, que tem gente que acredita que só se ela for em Jerusalém que Deus vai responder. Então ela quer ir em Jerusalém para ela ir lá no Muro das Lamentações, para ela poder fazer uma oração, porque ali Deus vai responder. Ela quer ir lá no Monte Sinai, porque é um monte sagrado, e se ela orar ali, Deus vai responder. Não, porque eu vou para o monte, né? Vou lá para o meio do mato, no monte, eu vou orar, porque é só lá que Deus responde. Irmão, o senhor já foi em monte alguma vez, pastor? Eu fui uma vez e não gostei da ideia. Mosquito para todo lado, não tinha conforto nenhum. Eu falei, se precisar ir em monte, ou precisar em tal lugar para Deus me ouvir, então eu estou perdido. Mas só que eu não estou porque eu sei que o lugar é indiferente. O senhor não vai no monte, pastor? Só se for no monte de coberta. Aí eu vou. Por quê, pastor? Porque não faz diferença o local. Não faz diferença sequer a posição física. A diferença faz a posição espiritual. Se você está orando, dirigido pelo Espírito de Deus, por meio da verdade, porque orar em espírito e em verdade é isso. É orar por meio do Espírito de Deus em verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Se você orar segundo a palavra de Deus, por meio da direção do Espírito Santo, então você entendeu o que é orar. Aí você entendeu o que é adorar. Agora, se você não se aproximar da palavra, você não vai conhecer Deus e não vai conhecer como o poder dele pode agir na sua vida. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Quem não conhece as Escrituras nunca vai desfrutar do poder de Deus. A não ser que você seja daquele tipo de crente, né? O crente 6 horas. Vocês conhecem o crente 6 horas? É aquele crente 6 horas por mim. É o tempo, ela não faz nada por ela. Ela quer que os outros façam por ela. Ela quer que os outros façam por ela. Eu vi um amigo comentando que um cidadão chegou para ele e ele estava endividado, uma dificuldade grande, e tinha um agiota ameaçando ele de morte, porque ele não conseguia pagar aquela dívida. E ele vem para esse colega e fala para ele da situação que está falando. O colega se moveu de íntima compaixão de tal maneira, ele falou, o negócio é o seguinte, a partir de agora, desse momento, eu vou abrir um jejum pela sua vida. Vou ficar 3 dias. Não vou comer nada, vou beber água só.
não vou comer nada pela tua vida para Deus te livrar dessa situação. Ele falou, só que tem um porém, você vem comigo. Ele, eu tenho que jejuar também? Ah, não dá, eu tenho um compromisso, mas se o senhor puder, pastor, fazer esse jejum e orar por mim. Mas está cheio de crente assim. Ele quer que faça por ele, nem ele faz por ele. Eu tenho clamado para que a pessoa venha lutar pela família dele. Irmãos, eu comecei uma campanha na sexta-feira aqui. Irmãos, onde eu estou me consagrando para colocar a mão sobre a pessoa, para livrar ela do mal. Tem gente que sabe que a família está presa por capeta, mas não vem. Mas não vem. Não se move. Quer que os outros façam, mas não faz. Não se submete, não obedece, não faz o que tem que ser feito. Eu não consigo entender isso. Eu tenho clamado, vem buscar pela tua família quarta-feira. Mas não vem. Aí fica reclamando do marido, fica reclamando da mulher, fica reclamando da situação, fica murmurando. Aí começa a falar, não adianta ir na igreja, porque minha vida não muda, porque a coisa não muda. Quem não mudou é você. Quando você mudar, as coisas vão mudar. Mudança de vida requer mudança de comportamento. Você quer uma mudança de vida, se não quer mudar teu comportamento? Você quer continuar vivendo do jeito que o mundo vive? Você tem vindo à igreja, você tem ouvido a palavra, mas lá fora, a tua vida é como as pessoas do mundo vivem. Olha, deixa eu te mostrar uma coisa para você entender. Eu volto aí já, preste atenção. Isso está lá em Filipenses capítulo 3, versículo 18. Eu vou voltar aí daqui a pouquinho, tá bom? Em Mateus, eu estou no 22, 29, vou voltar daqui a pouquinho. Presta atenção, olha a seriedade disso aqui. Coloca na linguagem de hoje, por favor. Presta atenção nisso aqui, ó. Já disse isto muitas vezes. Depois você lê o texto para entender sobre o que está sendo falado, tá bom? Porque existe texto e contexto. Leia o texto. Você vai ver que eu não tirei do contexto. Preste atenção. Já disse isso muitas vezes. E agora repito. Chorando, com dor. Com dor por quê, pastor? Por saber a destruição que vai se abater sobre a vida da pessoa. A destruição que vai se abater sobre a vida da pessoa. Irmãos, eu tenho 3 filhos. Uma hoje tem 35 anos, o outro tem 30, e a outra vai fazer comigo agora, no dia 5 de maio, eu faço 54 anos, ela faz 27. Nasceu no dia do meu aniversário. Irmãos, eu sempre busquei a Deus. E sempre me importei em servi-lo. Eu acredito que a gente sempre pode fazer mais do que a gente está fazendo. Você está compreendendo? Mas sempre me importei. E o Senhor Deus sempre me deu uma vida tranquila, uma vida calma, uma vida abençoada, em todos os sentidos. Familiar, conjugal, financeira, na saúde. Em todos os sentidos, o Senhor sempre me deu uma vida tranquila. Ministerialmente, às vezes a gente enfrenta algumas batalhas. Por quê, pastor? Porque a Bíblia não mente, né? A Bíblia diz que todo aquele que quer viver a vida cristã unida a Cristo, porque tem gente que quer viver uma vida cristã sem estar unida a Cristo, não sei como vai conseguir viver. Mas todo aquele que quer viver uma vida cristã unida a Cristo, ou seja, pautado na palavra, vai ser perseguido. E às vezes a gente enfrenta algumas batalhas, e o pior é que as batalhas que você enfrenta normalmente é na sua própria casa. Como assim, pastor? No meio daqueles que deviam estar te apoiando, no meio daqueles que deveriam estar lutando com você. Se opõe. Normalmente, alguém da casa da pessoa se opõe por causa de quê? Por causa de inveja. Queria estar no lugar daquela pessoa. E o invejoso, ele não quer ter algo igual você tem. Ele quer ter o que você tem. Não quer ter o carro, não quer ter um carro igual ao teu. Ele quer o teu carro. Não quer ter uma mulher parecida com a tua, ele quer a tua mulher. Ele quer aquilo que você tem, porque ele quer ser você. Ele quer viver a sua vida. Você compreende, não? Irmão, e eu disse para eles o seguinte: esse Deus é o meu Deus, falei para eles. Eu falei, tudo de bom, maravilhoso que vocês têm, é porque eu o sirvo. É Ele quem tem dado, é Ele que tem feito, é Ele que tem abençoado. A tranquilidade e a paz que vocês veem que eu vivo, é Ele que me dá. Ele é a minha paz. Eu falei, agora vocês têm que entender uma coisa. Vocês estão crescendo, vocês vão ter a vida de vocês. Se vocês quiserem uma vida abençoada, como eu tenho, aprenda a servir esse Deus. Que Ele deixe de ser o meu Deus e se torne um Deus pessoal seu. Porque tem pessoas que só vêm à igreja porque o pai vem, porque a mãe vem, porque o marido vem, porque a esposa vem. Porque não é o Deus dele, ele nunca foi.
Tanto que ele não tem uma vida com Deus na casa dele. Ele não tem uma vida espiritual. Ele não é aquela pessoa que todos os dias pega uma Bíblia para ler. Ele não é aquela pessoa que todos os dias faz uma oração. Ele não é aquela pessoa que todos os dias procura um envolvimento com Deus. Não é uma pessoa que fica na expectativa de chegar a hora do culto. Não é porque ele veio ver o pastor, ou que ele veio ver o irmão, a irmã, porque ele veio para buscar, porque ele quer adorar, porque ele quer ter um encontro, porque ele quer ter um entendimento com Deus. Ele não tem uma vida com Deus. Pelo contrário, ele aparece uma vez por semana, ou cada 15 dias, e ainda olhando no relógio, né? Porque pastor, o senhor sabe, né? Tem um compromisso e vai se demorar muito o culto, o senhor está entendendo, vai atrasar, então, o mais breve que o senhor puder, eu prefiro. A pessoa quer uma mudança, mas é igual aquele cidadão que eu acabei de falar agora. Ela quer que faz por ela, mas ela mesmo não quer fazer. Você manda ela vir, ela não vem. Você manda ela lutar, ela não quer lutar. Ela quer a resposta, ela quer a solução. Mas que eu tenho compromisso, pastor? Existe algum compromisso maior do que estar diante de Deus? E se você fechar os olhos e ir para a eternidade com Ele? E a pessoa que quer andar com Deus, ela anda na palavra. Né? É aquilo que eu te falo sempre, eu te levo até a porta. Você entrar ou não é contigo. Está compreendendo? Mas, até que você me prove o contrário, você para mim é uma pessoa em quem eu confio. Se eu tiver que procurar, eu vou procurar você. Por quê, pastor? Porque você é meu irmão em Cristo, eu acredito. E eu acredito que você anda de acordo com a palavra. Então eu acredito que você é uma pessoa confiável. Concorda comigo? Sim ou não? Faz sentido, Lucas? Faz sentido, né? Então o que acontece? Eu telefonei para ele. Por quê, pastor? Porque ele trabalhava numa agência de veículos. Eu telefonei para ele. Inclusive, a agência de veículo que ele trabalhava era justamente a marca do carro que eu queria comprar. Telefonei para ele, falei, fulano, não, pastor, ó, tem um negócio bom aqui para o senhor, tal, assim, me apresentou, falei, realmente para mim me interessa, cabe no meu orçamento. Eu falei, mas só que eu preciso vender o meu carro. Ele falou, não, traz aqui, quando o senhor chegar aqui, o senhor já sai com esse carro, deixa aqui que eu vendo para o senhor. Eu falei, tá bom, tá combinado. Falei, tá combinado. Irmão, viajei naquela noite, para uma cidade do interior de São Paulo, não vou falar para não identificar, repito. Viajei naquela noite para uma cidade do interior de São Paulo. Cheguei pela manhã, esperei a agência abrir. A hora que abriu, já chegou, tal. Entreguei a chave do meu carro para ele. Naquela época, para se transferir um veículo, tinha que assinar e reconhecer a firma, senão não transferia. Está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Eu me lembro até o valor, por quanto eu deixei o carro para ele vender na época. Eram R$3.000. Na época, talvez, era como se fosse 30 mil hoje. Você está entendendo o que eu estou falando? Era um carro de qualidade, era um Santana na época, era um carro de qualidade. Eu só peguei um carro melhor pela necessidade. Então, o que acontece? Fui embora. Passou um mês, passou 2 meses. E eu falei, e aí, amigo? Falou, não estou conseguindo vender. Falei, eu vou orar para isso se solucionar. Liguei para ele uma semana depois, falei, e aí, amigo? Falou, pastor, vendi. Falei, glória a Deus. E aí, quando eu recebo? Pastor, estou esperando aqui, fiz um acordo com o rapaz, para assim que ele pagar, tal, eu já deposito para o senhor. Falei, obrigado, Deus te abençoe. Passou mais um mês. Eu sou um homem de Deus. Dobrei os joelhos e comecei a orar a respeito da situação. E comecei a apresentar a Deus. Eu lembro que eu estava de joelhos orando. E eu falei, Deus, Pai, porque ele falou para mim que o rapaz não tinha pago ele quando eu cobrei ele novamente. Ele falou, pastor, não pagou ainda. Está uma luta para receber desse rapaz. Eu falei, irmão, fica tranquilo, eu vou orar a Deus. Eu comecei a abençoar o rapaz. Porque tem pessoas que às vezes ela tem algo para receber, ela fica amaldiçoando. Irmão, a situação da pessoa está complicada, não está conseguindo te pagar. Você fica amaldiçoando a pessoa? Não é para você abençoar ela, não? Está dando tiro no próprio pé, irmão? Amaldiçoando a pessoa? E que esse infeliz não me paga, e que esse miserável não me paga, tomara que vai para o inferno. Que crente você é? Você tem que abençoar o Deus, eu não sei por quê que ele está passando essa situação, não sei se ele está agindo com desonestidade comigo, se ele está complicado, mas coloca a mão sobre a vida dele e o abençoe. Meu Deus, se há algo no coração dele, onde ele está me enganando para não me pagar, meu Deus, move o coração dele, incomoda ele, não deixa ele me enganar. Eu pertenço a ti, esse carro pertence a ti, essa mercadoria que eu vendi pertence a ti.
Deus, traz a bênção do Senhor a essa pessoa, dá condição para ela. É esse tipo de oração que tem que ser feita. E eu estou lá de joelhos, eu estou orando. Eu estou orando, eu estou orando, eu estou orando, eu estou orando, de repente, toco o celular. Toco o celular. Eu cato o celular, vejo um prefixo do interior. Aí atendi e falei, alô, a pessoa do outro lado, quem é que está falando? Eu falei, você quer falar com quem, amigo? Eu queria falar com Antônio Borges da Silva Júnior. Eu falei, sou eu mesmo, no que posso te ajudar? Falou, não, amigo, no que você pode me ajudar? Eu quero saber quando você vai dar o recibo do meu carro. Eu falei, mas como assim, amigo? Ele falou, não, eu quero saber quando você vai dar o recibo do meu carro. Eu falei, quando você pagar? Eu paguei à vista, rapaz. Estou esperando um recibo até agora, esse recibo não vem. Eu falei, amigo, você perdoa. Porque eu não estava consciente da situação. Eu falei, mas vamos fazer o seguinte. Eu vou conversar com a pessoa a quem vendeu o carro para você. E eu vou mandar o recibo. Estava comigo o recibo. Eu falei, vou mandar o recibo assinado e reconhecido firma a ele e ele encaminha para você. Ah, então tá. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Desculpa aí, viu? Desculpa aí. Mas, poxa, eu paguei. Eu preciso do recibo. Eu falei, não, eu entendo você. Você está coberto de razão. Deus já deu a resposta. Catei o telefone e liguei para ele. Falei, amigo. Falei, ô pastor. Era membro da minha igreja. Era obreiro da minha igreja. Era uma pessoa que eu poderia, aos meus olhos, depositar todo tipo de confiança. Falei, e aí, amigo? Tudo bem? Ah, tudo bem, pastor. Falei, e o negócio do carro? Ah, o cara não pagou até agora. Falei, gozado. Ele me ligou agora dizendo que pagou à vista. E está querendo o recibo do carro. Eu falei para ele que eu vou mandar o recibo do carro. Mas eu mudei de ideia, falei para ele. Falei, vou mandar prender o carro. Porque o carro é meu. E eu vou mandar prender o carro. Vou dizer que esse carro me foi roubado. Porque ele me foi roubado. Não, pelo amor de Deus, pastor, não faz isso não. O senhor não é meu amigo? Eu falei, eu, seu amigo? Eu falei, eu acreditei que você era meu amigo. Mas não foi nem por causa de acreditar que você era meu amigo que eu fiz um negócio com você. Foi para acreditar, porque você era uma pessoa de Deus, que vive segundo a palavra de Deus. É por isso que eu fiz o negócio com você, inclusive. Não, pastor, pelo amor de Deus. Eu falei, meu amigo, eu vou te dar uma semana para chegar aqui o valor desse dinheiro. Se uma semana não chegar, eu vou mandar buscar o meu carro. Vou mandar a polícia buscar. Você resolve com o rapaz. Eu não tenho nada a ver com isso. Aí, desligou o telefone, ele ficou apavorado, me liga daqui a pouquinho. Ó, eu arrumei 3 cheques aqui. 3 de 1.000. Eu mando pelo correio para o senhor agora. Eu falei, tá bom. Quando compensar os 3, eu te mando o recibo. Se falhar um, eu mando buscar meu carro. Ele mandou os 3. Eu esperei compensar, porque aí não tinha mais confiança, concorda comigo? Esperei compensar, aí mandei o recibo. Aí ele ficou magoadinho. Pensei que o senhor fosse meu amigo. Fazer isso comigo que o senhor fez? Eu fiz. Mas você sabe por que ele se revoltou? Porque o que ele estava fazendo era um costume. Apesar de frequentar a igreja, apesar de até mesmo ter a posição, um cargo na igreja, de obreiro da igreja, mas é um tipo de gente que, apesar de estar na igreja, vive como o mundo lá fora vive. Mente, fala palavrão, se prostitui, engana, trapaceia, é mau caráter. Você está compreendendo? É mau caráter, dá um mau testemunho tremendo. Tem pessoas que não querem saber de Jesus porque ele é um mau caráter e atrapalha a pessoa a caminhar. É um tipo de gente que não entra no reino dos céus e atrapalha aquele que quer entrar, porque ela é mau caráter. E disse isso muitas vezes. E agora, repito, chorando, que existe muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigos da mensagem da morte. Ele se torna inimigo da obra da redenção, ele se torna inimigo de Cristo. Tem crente que está achando que pertence a Deus, mas ele é inimigo de Deus, ele pertence a Satanás. Porque ele vem à igreja, ele acha que ele pertence a Deus. A Bíblia fala que o verdadeiro judeu
não é o que era circuncisado. Isso você vai ver no livro de Romanos. O verdadeiro judeu não era o que era circuncisado na carne, era o que tinha circuncisão no espírito. Se aquele que não tivesse a circuncisão na carne, respeitasse a lei, aos olhos de Deus, ele era verdadeiramente judeu. E aquele que era circuncidado na carne, se ele não respeitasse a Deus, para Deus, ele era um gentil. Ele era um inimigo da verdade. É coisa séria. Por que circuncidado, pastor? Nem sei o que é isso. A circuncisão era uma cirurgia de fimose, que era feita naquela época. Mas não com essa sofisticação que uma cirurgia de fimose é feita. Mas só para você entender o que era a circuncisão. Aquilo era uma aliança que Deus fez com os patriarcas. Na verdade, ele fez essa aliança com Abraão. E dali em diante, Abraão, todos da casa dele, inclusive escravos, estrangeiros que ali moravam, tinham que ter a circuncisão na carne. Você está compreendendo, sim ou não? Olha, presta atenção, Romanos 2, 28, está escrito: portanto, eu pergunto, quem é judeu de fato? É circuncidado de verdade? É claro que não é aquele que é judeu somente por fora. É circuncidado só no corpo. Olha o versículo seguinte. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro. Aquele que tem o coração circuncidado. Isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, mas vem, irmão, não adianta ser crente na aparência. Tem pessoa que muda o jeito de viver, que muda o jeito de vestir, e aleluia, e glória a Deus, e paz do Senhor, mas é o maior malandro, é a maior raposa vestida de ovelha. Crente mentiroso, crente sem vergonha, crente mau caráter, engana os outros, tira daquele que é honesto, trabalhador. Fica de olho no marido das outras, da amiga dela. Diz que é amiga, não sai da casa dela, mas não é porque é amiga não, porque está de olho no marido da amiga dela. E se bobear, ela coloca a amiga para fora e fica com o marido dela. Irmão, o Senhor Deus, Ele não vê as coisas como o homem vê. A Bíblia diz que o homem vê aquilo que está diante dele. Deus vê o interior, o coração. Ele vê se você é transformado. Ele vê se você é nascido de novo. Ele vê se você anda segundo a palavra. Não adianta ter aparência de crente, aleluia, glória a Deus, e blá, 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 e blá, blá, blá. Anda com uma Bíblia de 500 quilos debaixo do braço. Uma gravata que é maior do que ele. Chega até a brilhar, bate até no olho dos outros. E paz do Senhor, e paz do Senhor, e paz do Senhor nada. Paz do Senhor nada. Crente vagabundo, mentiroso. Não respeita o Senhor Jesus. Despreza a orientação da verdade. Não. Nós temos que ser pessoas que andam no caminho da verdade. Vivem segundo os preceitos do Espírito Santo. E não pessoas que têm cara de crente, aparência de crente, mas por dentro é imundo, é sujo, é mau caráter, é enganador, é cheio de demônios. Não. Vamos abrir os nossos olhos. Amém, pessoal? Voltamos lá. 25. E a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus lhe disse: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe disse, falaram nada. Que perguntas? Ou, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse:
aqueles homens: vinde e vedes um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entrando os seus discípulos, lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Irmãos, alguém até pensou que ele tinha ganhado comida de alguém, mas na verdade ele estava falando de fazer aquilo que o Pai queria que ele fizesse. Irmãos, aquela mulher, presta atenção, ela viu o Cristo, ela viu que ele era profeta, saiu, deixou o cântaro dela, deixou tudo que ela estava fazendo. Enquanto você não deixar tudo que você está fazendo, minha filha, você vai continuar com o demônio. Enquanto você não deixar tudo que você está fazendo, você vai continuar perdido, amarrado, perturbado. Ela largou o cântaro, ela largou tudo que ela estava fazendo. Tudo perdeu importância para ela, porque ela havia encontrado Jesus, o Cristo. E ela fez o que você tem que aprender a fazer. Ela foi anunciar o que e quem ela havia encontrado. Você entende o que eu estou falando, sim ou não? Mais tarde, irmãos, o que aconteceu? Eu não vou ler com você, senão vai ficar longo. Mais tarde, aquelas pessoas a qual ela falou, vieram até Jesus. E de repente a resposta deles depois foi essa: nós não mais estamos aqui porque você nos falou. Nós estamos aqui agora porque nós o conhecemos. Você conhece a quem você serve? Ou você ainda está naquela situação de Jó? Eu conheço de ouvir falar. Porque Jó, na verdade, ele conhecia de ouvir falar. Mas depois de uma experiência, ele mudou a declaração dele. Eu te conhecia por ouvir falar. Agora eu te conheço de contigo estar. Irmãos, você tem que abrir os olhos. Você tem que abrir o entendimento. Porque senão, não vai ter jeito. Quando você ouviu, em 2 Timóteo, capítulo 1:12, eu sei em quem tenho crido. Você viu o apóstolo Paulo falar isso. Ela vai colocar ali rapidamente para mim. Já dei até o versículo para ficar fácil. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Presta atenção. Por cuja causa padeço. Também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Basta para nós. Depois você pode continuar. E continua. Leia o texto inteiro. Irmão, você sabe que você tem crido? Porque ele sabia, porque ele conhecia. Porque ele se relacionava com ele. Então, apesar de todo tipo de situação, ele não estava preocupado. Porque ele conhecia o caráter do Deus que ele servia. Ele sabia quem era o Deus que ele servia. Então, em outras palavras, esse eu sei em que eu tenho crido, era simplesmente falando. Não me preocupo, porque eu conheço o caráter do Deus que eu sirvo. Eu o conheço. Em outras palavras, eu sei que ele não vai me deixar na mão. Eu confio nele. Eu confio nele. Eu sei quem eu estou servindo. Eu sei com quem eu ando. Você pode falar a mesma coisa? Irmão, nós temos que abrir os olhos. Nós ficamos no que os outros dizem. E que Deus faz, e que Deus fez, e que não sei o quê. A irmã fulana, recebeu um milagre. O Beltrano, e você? Por causa da maneira que você vive, você não conhece ele. Você não conhece. E no caso dela, ela ainda adorava sem conhecer. E o pior, que tem muitos que nem adoram. Por quê, pastor? Porque é abominável aos olhos de Deus quando ela levanta a mão, de tão imunda que está. Nós temos que mudar. Nós temos que mudar. Senão, nós não vamos conhecer Deus como nós temos que conhecer. Senão, nós vamos passar a eternidade longe dele. Porque a maneira que nós estamos vivendo, nós nos colocamos na posição de inimigo dele. Que Deus possa falar mais no seu coração. E que ele possa te despertar para buscar, para se dar, para gastar tempo
o seu tempo em estar junto dele, para que ele possa se revelar a você. E todos os dias da tua vida, você vai se consertando e vai colocando a sua vida de acordo com o que diz a palavra. E dia a dia, você vai sendo transformado. Pelo entendimento que se chega, você vai sendo transformado. E sendo cada dia mais semelhante a Cristo. E cada dia mais, você vai conhecer a Deus como você nunca imaginou que poderia conhecer. Agora, se continuar vivendo como o mundo vive, sem compromisso, sem responsabilidade, desprezando o que Deus fala com você, continuando tendo uma vida que não era para ter mais, larga o cântaro, mulher. Larga o cântaro. Deixa Deus mudar a tua vida. Porque senão, você vai perecer. E não é aqui. Você vai perecer eternamente. É coisa séria que eu estou te falando. Que o Espírito Santo possa falar mais no seu coração. Você que está em casa, eu espero que dessa vez eu esteja falando para você que está em casa, que a bênção do Espírito Santo esteja com você. Forte abraço. Tchau.